Muito bem, eu estou aqui então com os professores, também todos os professores aqui da Universidade Católica de Pernambuco, o professor Gustavo Ferreira Santos, a professora Karina Vasconcelos e o professor José Mário Vanderlei. E eu queria debater com vocês os desafios que nós temos em relação à realização ou não, enfim, as dificuldades, mas ao mesmo tempo o que é que tem sinalizado no horizonte, né, em termos de possibilidade de validação maior do sentido da Declaração Universal dos Direitos Humanos. No plano internacional, eu acho que é um momento especial para discutir o tema, porque com a volta dos democratas ao poder nos Estados Unidos, eu acho que o mundo fica um pouco menos tenso, né? E ao mesmo tempo a crise financeira internacional que vai impor uma rediscussão sobre o papel do Estado, sobre a circulação dos recursos no plano internacional. Então eu acho que é um momento de discutir a refundação, né, dessa ordem internacional sobre novas bases, né? Final do século XX, né, próximo ao final do século XX, a gente tem uma perspectiva de criação realmente de instituições eficazes no plano internacional, e a política externa norte-americana destruiu isso, né? Então eu acho que talvez uma retomada do diálogo, né, que me parece que é a linha do novo governo norte-americano, mostra uma boa perspectiva. E no plano interno, eu acho que o maior desafio a ser discutido no momento são os chamados direitos sociais. Quer dizer, pelo menos a eliminação da pobreza extrema. Isso. Se vamos conviver com pobreza é outra história, mas a pobreza extrema ela não, é inadmissível, né, nos dias de hoje. E não vai ser combatida sem uma atuação do Estado, né? Mário? Eu acho que nesse momento, tanto no cenário internacional, como a partir do momento em que esses direitos foram introjetados, foram reconhecidos pelas constituições, foram reconhecidos pelo desenho institucional interno de cada um dos países, eu acho que nós vivemos agora um momento em que a gente vai questionar a efetividade. Ou seja, os meios e mecanismos para fazer com que aqueles direitos previstos nas cartas possam ser concretamente sentidos pelos cidadãos, pelas pessoas em geral. Porque eu acho que a grande dor que todo mundo sente em relação ao que vem a ser direitos humanos, esse grande distanciamento dos direitos humanos, é porque cada vez mais nós estamos próximos do discurso. O discurso dos direitos humanos não é mais algo que apenas da academia, é algo do dia a dia. Mas essa passagem do discurso para a efetividade, não só a efetividade via políticas públicas, mas principalmente estudar mecanismos, também mecanismos de controle, de quando a política pública não realizar, de quando um policial, de quando um patrão, de quando uma pessoa vier a descumprir os seus deveres ou tiver seus direitos violados, como e a que ferramenta ela vai recorrer. E dentro desse recurso, ela partir para uma série de mecanismos em diversos planos, tanto no âmbito interno como a partir das estruturas e os tribunais internacionais. É interessante esse ponto, porque me parece, pelo menos, que a efetividade traz também um outro desafio, que no caso é o desafio da mudança de cultura em relação a aceitar as bases dos direitos humanos, né? Com certeza, porque durante muito tempo, e isso é uma questão de que a gente pensa sempre direitos humanos para poucos, ou num grande discurso a gente pensa que ativista de direitos humanos é aquele que vem na defesa de uma minoria, ou aquele que vem na defesa, por exemplo, dos presidiários. Eu acho que o ativista de direitos humanos tem que ser eu, você, todo mundo, porque ao criar os direitos humanos eu não estou protegendo aquela situação, a pessoa em situação de risco, mas na verdade eu estou protegendo qualquer pessoa que potencialmente possa vir a sofrer violação de qualquer natureza. E essa tem que ser uma ideia que culturalmente precisa ser difundida, esse é um papel novo para a academia. Karina, como é que você vê a questão? Bom, eu acho que a maior dificuldade nossa de pensar os direitos humanos é pela dificuldade de estabelecimento de paradigmas em torno do próprio sujeito, do que é sujeito. E aí a gente pensa que, ultrapassando um período de modernidade, onde a gente acreditava, né, nas mega-narrações como uma explicação razoável para a existência, a Declaração dos Direitos Humanos, queira ou não, ainda é uma manifestação desse final de modernidade. E a gente se encontra num momento onde a gente critica, analisa, repensa esses valores e essas estruturas que nortearam a formação do sujeito moderno.
E aí a gente começa a pensar na perspectiva da formação desse sujeito, ou nas, vamos dizer assim, falando de um ponto de vista mais amplo, na organização social, como um movimento de enfrentamentos, uma guerra, que não é necessariamente uma guerra sangrenta, mas é uma guerra de interesses, uma guerra de um enfrentamento racial, um enfrentamento em torno também do poder econômico. A gente pensa que a gente não vem produzindo, ou melhor, eliminando pobreza. A gente vem produzindo mais pobrezas, e pobrezas a níveis os piores possíveis. O sistema prisional é um sistema de produção de pobreza e manutenção de pobreza, por exemplo. Então, em todas as prisões do mundo, o maior índice efetivo de presos é de pessoas pobres ou imigrantes, enfim, mas que são desprotegidas, vamos dizer assim, economicamente falando. E por quê? Se várias teorias sociológicas comprovam que a criminalidade não tem necessariamente a ver com poder aquisitivo, mas por que a gente escolhe prender quem tem poder aquisitivo menor e não prender quem tem poder aquisitivo maior? Porque a gente classifica diferentemente os tipos de delitos quando a gente não pensa necessariamente nos resultados, somente. Então, quando a gente pensa Declaração de Direitos Humanos, mas será que todo homem se vê como um ser humano? E aí, não obstante as diferenças que até produzem igualdade, a gente consegue se pensar assim, todo mundo humano? Ou a gente escolhe alguns para dar condições, para proteger, para beneficiar, para estruturar, e outros a gente escolhe para desproteger, para dar justamente o oposto. E aí esse daqui é humano também? Então, nessa lógica de enfrentamentos, que durante toda a modernidade foi acreditada como uma questão somente econômica, hoje a gente não vê mais somente como um fator econômico, mas nessa guerra de enfrentamentos, de valores, de produções, quem é que a gente escolhe para conceder e afirmar direitos, e quem é que a gente escolhe como massa de manobra para acreditar em direitos que efetivamente não se tem? Se nós pensamos nos próximos 60 anos, né? Ou seja, temos 60 anos de construção de desafios e de dificuldades, obviamente, relacionadas a fazer valer o sentido da declaração, mas se nós pensamos nos próximos 60 anos, imaginemos então, claro, que os próximos 60 anos serão ainda sob essa égide de uma Declaração Universal de Direitos Humanos. O que é que a gente poderia pensar como sendo temas centrais ou questões centrais que não podem ficar fora da agenda mundial e nacional, na ótica de vocês? Acho que a questão ambiental talvez seja no plano internacional, eu acho que é um dos maiores desafios, né? Vendo recentemente a reação de alguns governos à crise financeira, eu fiquei surpreso de ver alguns governos tentando se aproveitar da crise para tentar reduzir as metas já estabelecidas, né, de redução de emissões. E um tema no plano interno que me ocorre também, que eu acho de uma importância ímpar no Brasil, diferente do resto do mundo, é a questão dos direitos fundamentais comunicacionais, né, direito das relações comunicacionais. Porque sempre esses direitos foram tratados como liberdades. Liberdade de expressão, né, liberdade de imprensa, quando nós temos hoje meios de comunicação com impacto incrível, né, como televisão, rádio, a internet hoje, né, a perspectiva de que novas tecnologias tornem ainda mais acessíveis esses meios de comunicação, e nós temos no país uma estrutura monopolizada, né, a intervenção do Estado fraquíssima, a falta de pluralidade nas programações. Karina, teria alguma coisa nesse sentido também? Acho que a gente tem que pensar muito a questão da produção da pobreza, né? Enfrentar isso com bastante seriedade, porque não é só uma condição de ser pobre, é uma condição de ser produzido para isso. Se produzir essa pobreza em massa que a gente vem produzindo, com um ganho efetivo para um determinado setor. Então, a gente tem que pensar com mais seriedade essas questões, porque daí deriva uma questão que eu entendo como fundamental, que é a questão da criminalidade. Então, acho que isso tem que ser repensado. Zé Mário, vê algum grande desafio irredutível? Eu vejo um tema que também não é novo, mas que eu acho que caberia aí nessa agenda a questão do acesso. Não digo o acesso aos direitos fundamentais, e principalmente o acesso aos mecanismos de proteção. Falar em acesso é falar em denegação.
é reconhecer os pontos em que esses direitos fundamentais foram efetivamente denegados e, a partir do reconhecimento de que parcelas ou enormes grupos da população não têm a realização desse direito, ou seja, não têm o acesso, você rediscute os mecanismos para ou alcançá-lo ou rediscutir qual seria o conjunto de instituições próprio para realizar os direitos inerentes a cada condição, seja ela social ou cultural, de cada povo. Muito bem, então eu queria agradecer a vocês, né, pela colaboração aqui no debate em que a gente comemora de forma crítica, porque tem muito o que melhorar, os 60 anos da Declaração Universal de Direitos Humanos. Obrigado.